Olá, como vai? Antes de começar o vídeo, convido você para me seguir no Instagram, link na descrição. As 7 maravilhas do mundo antigo foram estruturas e monumentos notáveis ligadas a sociedades antigas e que são lembradas e consideradas algumas das maiores conquistas da história. Elas são feitos da engenharia e criatividade humanas que representam a cultura, história, religião e costumes de povos antigos. Dessa forma, confira a lista que preparei sobre as 7 maravilhas do mundo antigo e suas curiosidades e faça desse conhecimento um ingrediente a mais para suas viagens, ou até trabalho para a escola. Começando pela Grande Pirâmide de Gizé, é a única entre as maravilhas do mundo antigo que ainda pode ser contemplada atualmente. Localizada no Egito, essa pirâmide foi construída em torno de 2500 AC para ser tumba para o faraó Quéops. A única das 7 maravilhas do mundo moderno que ainda pode ser contemplada atualmente por visitantes. Ela é uma prova de que na antiguidade as coisas não eram tão incipientes quanto se pensa. Afinal, os blocos que compõem um monumento de 137 metros de altura podem pesar entre 2 toneladas até 30 toneladas. Como os egípcios fizeram para levantar essas pesadas pedras para a construção da pirâmide? Esse é um entre tantos mistérios que fazem ou fizeram parte dos estudos a respeito da pirâmide e da sociedade egípcia da época, e muito ainda vem sendo descoberto. Essa pirâmide desperta curiosidade e encantamento a todos que apreciam sua beleza. Para aqueles que a estudam, ainda mais, uma vez que sua estrutura interna possui compartimentos que não podem ser acessados, a não ser que se destrua suas estruturas, o que é inviável. Apesar da estrutura vista hoje estar danificada em alguns pontos e empoeirada, ela ainda é de encantar aos olhos. Imagina só como era 4.000 anos atrás. Se você planeja ir ao Egito conhecer essa maravilha da antiguidade, não deixe de estudar sobre a sociedade egípcia, bem como as tecnologias e mistérios a respeito das pirâmides. Isso tornará essa experiência ainda mais incrível. O Farol de Alexandria foi construído pelo reino Ptolomaico, na cidade de Alexandria entre 280 a.C. e 247 a.C. atualmente no Egito. Este farol que tinha uma média de 130 metros de altura e, por muito tempo, foi uma das estruturas mais altas do mundo. Ele servia de referencial para os navegantes. Nele, eram usados espelhos para refletir a luz do sol durante o dia e fogo para iluminar durante a noite. Os faróis são muito úteis para navegações até hoje em dia e este, de Alexandria, é o primeiro que se conhece na história. Tanto que o nome farol deriva da ilha de Faros. Uma estrutura repleta de flores, árvores, plantas e animais por todos os andares. Entre as maravilhas relatadas, os jardins suspensos da Babilônia é um dos quais menos se sabe a respeito. Muitos até questionam se de fato eles existiram. Acredita-se que tenha sido construída no século V a.C. pelo rei da Mesopotâmia Nabucodonosor II, para sua esposa, que sentia saudades das florestas e campos de sua terra natal. A estrutura, como o próprio nome diz, era composta por 6 andares de terraços, cada um composto por jardins botânicos, com flores, árvores e até mesmo cascatas e animais. Pouco se sabe sobre como tudo era conservado, assim como as razões para ter sido destruído. Dizem que os jardins eram mantidos por sistemas de irrigação que partiam do rio Eufrates e que pode ter sido destruído por terremotos. Uma escultura gigante de Zeus sentado em um trono, com cerca de 13 metros de altura, erguida em templo dedicado ao deus da mitologia grega. Feita de marfim e ébano, sendo que os olhos eram de pedras preciosas. Não é à toa que esse impressionante monumento foi considerado como uma das 7 maravilhas do mundo antigo. As ruínas do que um dia foi o mausoléu de Halicarnasso podem ser visitadas na Turquia. Construído como tumba para o rei Mausolo, que governou entre os anos 370 a.C. e 353 a.C., o monumento ficava na antiga cidade de Halicarnasso, no reino de Caria. Inclusive, a partir deste templo que surgiu o termo mausoléu, que diz respeito a tumbas grandiosas construídas para figuras importantes. Ele tinha 45 metros de altura. Era ladeado por estátuas e, no alto, possuía uma escada em forma de pirâmide que conduzia ao topo, com esculturas do governante e sua esposa. A versão mais grandiosa do templo de Ártemis tinha tantos detalhes que levou 200 anos para ser finalizado.
Homenagem para a deusa grega da fertilidade e caça. O templo de Artemis foi destruído e construído diversas vezes ao longo da história, com cada versão sendo maior que a anterior. Ela ficava em Éfeso, cidade da Grécia Antiga. Após ser destruído por uma inundação, ele foi reerguido por volta de 550 a.C. ao mando de Creso da Lídia e, em 356 a.C. foi novamente destruído, dessa vez por um incêndio. Estátua erguida por volta de 280 a.C. em homenagem a Hélios, deus do sol, também da mitologia grega. Ela foi destruída em razão de um terremoto que ocorreu em 226 a.C. Ela tinha 30 metros de altura e servia como porta de entrada para a ilha de Rhodes. De acordo com alguns historiadores, em uma das mãos da estátua haviam luzes que iluminavam embarcações noturnas. Mesmo tendo durado apenas 5 décadas, o Colosso de Rhodes era tão impressionante que é lembrado até os dias atuais e foram vários os registros históricos encontrados descrevendo o impressionante monumento. Todos estes feitos mostram como as civilizações antigas poderiam ser avançadas quando se trata de engenharia, arquitetura e arte. Após saber sobre as 7 maravilhas do mundo antigo, a sua viagem para lugares como Grécia, Egito e Turquia terá um fator de interesse a mais, não é mesmo? Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Se inscrevam no canal e deixem o like, para você não perder vídeo novo. E também não se esqueçam de me seguir no Instagram, link na descrição. Então é isso, até a próxima, fui.